Cada louco com a sua mania, né? Olá! Bem-vindo ao Fantasma Brasil! Acho que é comum que todo colecionador tenha as suas manias ou as suas regras de coleção. E também é muito comum que alguns colecionadores gostem de dar dicas para os outros, para os outros colecionadores. Eu geralmente fujo de coisas do tipo: Glaucio, como é que eu começo a colecionar o fantasma? Como é que eu começo a ler o fantasma? Cara, você começa a ler por onde você quiser, você começa a colecionar do jeito que você quiser. Mas isso não quer dizer que eu não possa falar um pouco sobre quais são as minhas regras, os meus critérios como colecionador. São critérios que eu adotei justamente para evitar ser um acumulador de material. Porque existe aquele colecionador que vai acumulando itens e chega num ponto que ele não faz ideia do que ele tem no seu acervo. Pensando nisso, eu resolvi dividir com vocês 3 regras da minha coleção e depois mostrar um dos itens mais bacanas que eu tenho nela. A primeira regra, como eu disse, eu não sou um acumulador, eu sou um colecionador e, portanto, todos os itens que eu tenho na minha coleção são usufruídos. Ou seja, eu não fico com revistas lacradas, sem nunca abri-las em momento algum para não desvalorizar. Todas as minhas revistas e livros do Fantasma que vocês veem aqui nessa minha coleção, todas estão abertas ou já foram abertas em algum momento. Às vezes eu coloco algumas nos saquinhos para proteger melhor, mas todas elas foram abertas e lidas. Isso é importante porque a sua relação com a sua coleção dá muito nisso, de você conhecer as histórias. Se eu não tivesse aberto algumas dessas revistas, eu não veria sentido nenhum em mantê-las aqui. Isso também vale para bonecos e outros itens. Por exemplo, eu tenho aqui os Funkos. Tenho 2 Funkos do Fantasma, E os 2 estão devidamente fora das caixas. As caixas estão guardadas aqui em algum lugar, mas os 2 itens estão fora da caixa. Até mesmo um dos itens principais da minha coleção, que é essa estatueta do Fantasma da Icon. Deixa eu pegar até com cuidado. Ih, caiu ali o outro coisa. Deixa eu pegar até aqui com cuidado. Até mesmo esse item eu deixo pegar poeirinha assim, sabe? De vez em quando eu vou lá, limpo tudo com um pincel. O negócio é você poder exibir a sua coleção, você curtir, você mostrar para as outras pessoas. Então, minha primeira regra como colecionador: item comprado é item usufruído e exibido. Você vai ter cuidado, você vai ensacar as revistas mais antigas para elas não pegarem muita poeira, mas não faz sentido você comprar para acumular e ficar guardando as coisas sem nunca ler. Uma outra regra que eu coloquei na minha coleção é nunca adquirir nenhum item do qual eu não vá usufruir na sua inteireza. Esse é um critério que eu uso principalmente para a compra de materiais em idiomas estrangeiros. Se você olhar a minha coleção, você vai encontrar itens em inglês, como esse daqui, por exemplo, a novelização do filme de 1996, que eu tenho em inglês. Eu tenho livros de contos em inglês também, tem aqui livros de contos em inglês. Eu tenho gibis em inglês, porque eu leio em inglês. Da mesma maneira, você vai encontrar itens como esse aqui, El Hombre Enmascarado, itens em espanhol, porque eu também leio em espanhol. São os 3 idiomas que eu leio: português, inglês e espanhol. Eu, por exemplo, já deixei passar ofertas que me fizeram, de itens do Fantasma sueco, pelo simples fato de que eu não leio sueco. Se eu não leio aquele idioma, eu não vejo sentido em ter algo naquele idioma. Eu até respeito quem curte, Tenho amigos colecionadores do Fantasma que têm revistas suecas, embora não leiam no idioma. Mas para mim não faz sentido. Porque quando a gente começa a comprar coisas assim em idiomas que a gente não lê, é a mesma coisa que deixar lacrado. A gente começa a virar um acumulador. Outro critério que eu também adotei para minha coleção é que eu dificilmente tenho itens repetidos. O item repetido ele é interessante quando você às vezes tem uma edição que não tá lá muito legal, tá meio carcomida, tá meio mal preservada, mas assim, você ter muitos itens iguais não é uma coisa que eu curto fazer.
eu tenho, por exemplo, às vezes bonecos parecidos. Esse aqui, por exemplo, que é cinza, esse aqui que é roxo, o outro aqui na cor vermelha. Mas o item repetido muitas vezes é comprado por algumas pessoas que se dizem colecionadoras porque elas querem capitalizar em cima da própria coleção. Então ele compra várias vezes o mesmo item para depois poder vender caro. Isso significa que eu não tenha itens repetidos? Claro que não. Eu tenho um ou outro itens que estão em duplicata. Geralmente acontece quando às vezes eu compro um lote que sai bem em conta e já tinha ali incluído um ou dois números que eu já tenho. Mas uma coisa que eu faço com esses itens, por exemplo, quando eu tenho itens repetidos, muitas vezes para substituir itens que estão danificados, eu passo eles adiante. E muitas vezes assim, pelo mesmo preço que eu paguei neles, eu evito essa coisa de ficar capitalizando muito em cima da coleção. Porque eu acredito que colecionador tem que ajudar colecionador. Colecionador é para isso, é para a gente poder dividir com os outros, né, o nosso gosto, a nossa paixão. Então essas têm sido as 3 regras que eu coloquei para mim em relação ao colecionismo. Dito isso, a gente chega num dos itens da minha coleção que muita gente me pede para mostrar aqui e que é um item que foge a algumas das minhas próprias regras, que é essa bela peça do fantasma da Glaslit. Em 1997, a Glaslit fez 2 bonecos do fantasma tentando ganhar espaço na esteira do filme de 96. Mas o filme não foi lá um grande sucesso também, os bonecos acabaram tendo uma quantidade muito limitada. Tinha nas 2 cores, o clássico roxo e em vermelho, apenas aqui no Brasil. Esse vermelho então é raríssimo, é difícil de achar. Geralmente quando eu acho no Mercado Livre ou em outro lugar, o pessoal está pedindo muito caro. O que aliás é uma outra regra minha. Eu não pago muito caro por itens para minha coleção. Eu tenho uns cuidados na hora de desembolsar dinheiro, porque afinal de contas a vida não é só colecionar, quem dera que fosse. Então esse aqui é um item que eu tenho na minha coleção e que, como vocês podem ver, ele foge à regra de não ser aberto. Ele tá lacradinho, do mesmo jeito que ele foi lançado. A cartela dele, inclusive, vocês vão ver aí, ela tá com um pequeno rasgo aqui, né? Mas é um item que eu gosto muito, é esse fantasma da Glaslit. E acho que é o único item de toda a minha coleção do fantasma que eu mantenho assim, tá, sabe, na embalagem. Mas eu mantenho nessa embalagem por 2 razões. Até para você burlar sua regra, você tem que criar uma regra. Primeiro porque ele me custou uma quantia razoável na época, justamente por estar lacrado. E eu fiquei pensando, cara, o cara conseguiu manter isso lacrado desde os anos 90. Isso é um herói, então a gente tem que manter. Segundo é porque eu tenho um outro boneco desse, ou seja, eu estou burlando a regra de não ter itens em duplicata. Esse outro exemplar do fantasma da Glaslit, né? Vocês podem ver que ele está um pouco diferente do original, do outro que eu tenho aqui lacrado, porque ele foi customizado. A pessoa fez uma customização dele para deixá-lo mais parecido com o original. Então ele colocou, por exemplo, o calção, as listras do calção, que no original não tem, né? No boneco original não tem. O cara quis deixar ele mais parecido com o original dos quadrinhos. Deu uma certa enfatizada aqui, né, nas mangas. Desenhou os anéis, que não tem no boneco original. E melhorou o rosto, né? O rosto, inclusive, desse boneco da Glaslit lembra muito o do Cyber. Esse boneco da Glaslit, assim, ele tinha uma articulação simples, né? Ele só tinha articulação na cintura e nos braços. Tem até um nome japonês para esse tipo de boneco com esse tipo de articulação simples. Então esse aqui é o único item que eu tenho na minha coleção, que é uma duplicata comprada para ser duplicata, justamente para mantê-lo assim. Não chega a ser uma duplicata total porque ele foi customizado, mas é um item que eu curto bastante, é um item bacana que eu tenho aqui. E é interessante porque a partir desse boneco aqui, né? E sim, eu chamo de boneco, eu não chamo de action figure.
A partir desse boneco me deu a ideia de também fazer um capeto para ele, então eu fiz uma customização de um capeto para mantê-los juntos, eles ficam juntinhos ali dentro do armário. No fundo, gente, quando a gente fala regras para colecionar, eu acho que o melhor seria a gente falar em critérios. Estabelecer critérios para sua coleção pode parecer assim que a gente está complicando as coisas, mas é para que você tenha pelo menos, né, um caminho para o seu ato de colecionar, para você poder curtir bastante, para você não se tornar aqueles acumuladores que tem um monte de coisa, não leem nada do que tem ou leem muito pouco e acabam ficando frustrados. Esse é o meu jeito de lidar com a minha coleção. Se você tiver outro, eu acho legal até você botar aí nos comentários para a gente poder saber, para eu poder saber como é que é para você, como é que você coleciona, quais são os critérios que você adota, entende? Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de curti-lo e compartilhá-lo nas suas redes sociais. Se você quiser ajudar o nosso canalzinho a continuar com o seu trabalho, não esquece não, ao fazer suas compras na Amazon, faça pelos links do Fantasma Brasil que estão aqui na descrição do vídeo. E não deixe também de se inscrever no nosso canal e nos seguir no Facebook e Instagram. Assim, você fica por dentro de tudo que acontece no fascinante universo do espírito que anda. Ok? Vejo você por aí, hein?